Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês um estudo de caso de um trabalho apresentado aqui mesmo, para a disciplina de Produtos e Serviços da Informação, no ano de 2015. A equipe era formada pela Daniele Ferreiro, Felipe Flores e o Reidan Rodrigues. E eles propuseram um jogo da memória acessível sobre as plantas nativas paranaenses. Como estratégia, a primeira pergunta a qual a equipe teve de responder, e que também deve ser a dúvida de vocês, é: quem é o cliente? O cliente que foi proposto para aquele ano, no ano de 2015, foi o Jardim Botânico de Curitiba. Mas e aí, você conhece o Jardim Botânico de Curitiba? O Jardim Botânico foi fundado em 1991 na gestão do prefeito Jaime Lerner. Mas além dessa estufa icônica e do jardim francês à frente dela, você sabia que ele possui também um bosque de preservação permanente? Sim, esse bosque é composto por um grande maciço vegetal que protege as nascentes dentro do parque. E não é só isso. Você já reparou numa construção de madeira à esquerda da entrada principal do parque, em frente ao lago? Você sabia que tem atividades ali? Além do Museu Botânico, que funciona desde 1992, logo após a inauguração do parque, a construção também abriga um auditório, um salão de exposições e também uma sala de educação ambiental, que é o cliente do projeto. Foi proposta então uma reunião com os responsáveis pela sala de educação ambiental e os alunos puderam ouvir deles as principais informações sobre esse espaço, que ajudou a compor a análise do contexto. Então, o espaço ele tinha sido recém-inaugurado e, como principal objetivo, tinha promover a educação ambiental de forma lúdica, pois deveria atender um público bastante específico, as crianças. Então, definido o cliente, a próxima estratégia seria definir quais as necessidades desse cliente. O público-alvo, sabe-se que eram crianças, mas qual a faixa etária dessas crianças, né? Então, durante a reunião, soube-se que as crianças que iriam ser atendidas por esse espaço eram crianças na faixa etária entre 6 e 10 anos, ou seja, estudantes que estariam entre o primeiro e o quinto ano do ensino fundamental. Outra necessidade apontada pelo cliente é que essas crianças poderiam apresentar ou não deficiência visual. Então, essas características desse público-alvo deveriam ser observadas pelos membros das equipes. Então, durante a reunião com o cliente, ele apresenta a sua necessidade. Então, a sala tinha sido recém-inaugurada, mas esse espaço demandava por materiais e jogos que trabalhassem a temática ambiental com as crianças. Então, eles deveriam apresentar uma abordagem lúdica e também garantir acessibilidade visual, pois as crianças poderiam ou não apresentar alguma deficiência visual. Uma vez que se identificou o cliente, se analisou o contexto desse cliente, verificou-se as necessidades e expectativas desse cliente, então é o momento de se fazer a proposta do produto. No caso, a equipe propôs um jogo da memória acessível sobre as espécies nativas paranaenses. Mas qual a justificativa da equipe para esse produto? Então, a equipe justifica que o produto apresenta aceitabilidade, pois trabalha um jogo já muito conhecido pelas crianças,
Então não tem necessidade de elas aprenderem um novo jogo. O jogo da memória é um jogo conhecido pela maioria das crianças, se não por todas. O jogo está alinhado com a temática do parque, que é a temática ambiental, pois trabalha as espécies da flora paranaense. O jogo auxilia na aprendizagem, né, a experiência, ele permite a experiência, porque todas as espécies utilizadas no jogo, elas possuem um exemplar correspondente presente no parque. Então a criança pode jogar o jogo e depois fazer associação com as espécies presentes no parque. O jogo apresenta uma inovação a um produto já consolidado, ou seja, o Braille é uma inovação a um jogo comum de jogo da memória. E o produto apresenta acessibilidade. Então, ele permite que qualquer criança possa fazer uso desse jogo, dessa brincadeira. Tanto as crianças alfabetizadas, como as crianças não alfabetizadas, porque ela trabalha as imagens no jogo, e também as crianças com algum tipo de deficiência visual, né, por apresentar a escrita em braille das espécies. Após a equipe apresentar o seu produto, a etapa seguinte foi levantar informações sobre o potencial usuário desse produto. Então, essas informações foram coletadas de duas formas: uma forma mais qualitativa, né, uma espécie de questionário para sondar o conhecimento prévio desse usuário sobre o tema do jogo, no caso, meio ambiente ou o próprio jardim botânico. E a segunda abordagem foi um questionário, né, uma abordagem quantitativa. Ela tinha o objetivo de levantar as preferências e os requisitos desse cliente. Essa coleta ela também teve que sofrer uma adaptação em função das condições da criança, né? Então, para as crianças que não apresentavam nenhuma deficiência visual, a entrevista funcionou através de uma dinâmica de grupo focal, onde um moderador apresentava alguns temas e instigava as crianças a falarem sobre ele. Então, dessa forma, ele conseguiu averiguar quem tinha algum conhecimento prévio sobre o tema do jogo. Já com as crianças que apresentavam algum tipo de deficiência, né, por elas se apresentarem em menor número, porque a instituição onde foi feita essa coleta de informações, o Instituto dos Cegos, estava em greve na ocasião, então apenas 3 crianças com deficiência visual foram entrevistadas. Então, em relação à abordagem qualitativa, a entrevista foi mais um bate-papo para se conhecer o quanto as crianças sabiam sobre o parque. Já em relação à abordagem quantitativa, para as crianças típicas foi aplicado realmente um questionário, né? Já para as crianças que apresentavam algum tipo de deficiência visual, foi feita mesmo uma pesquisa de opinião com essas crianças, onde elas opinaram sobre qual tamanho e modelo de carta elas gostavam mais, qual textura era mais adequada e se o braille que estava nas cartinhas e no manual de instruções ele atendia às necessidades, elas conseguiam ler, se apresentava legibilidade. Com base em todo aquele levantamento feito a respeito do cliente e dos possíveis usuários, então a equipe desenvolveu uma matriz onde ela coloca os requisitos do cliente, né, para o produto
e as ideias que eles tiveram para os produtos, que se chama, essa matriz se chama Casa da Qualidade. O plano de gerenciamento do escopo apresenta as delimitações que tanto o projeto quanto o produto terão, são as fronteiras que tanto o projeto quanto o produto deverá ter. No escopo do projeto, são definidas as ações que deverão ser feitas para se entregar o produto. Ou seja, a equipe aqui elencou como escopo do projeto criação do jogo educativo, pesquisa junto aos usuários, clientes, né? Os recursos humanos envolvidos, quais membros da equipe participarão e o que farão, o que cada membro fará, o levantamento dos materiais que serão necessários, orçamento junto a terceiros, né, de serviços que serão necessários para executar esse produto, os requisitos de qualidade, né, que serão determinados pela matriz QFD, e também a identificação dos riscos envolvidos no projeto. Já em relação ao escopo do produto, são definidas as características que esse produto final vai ter, ou seja, quais serão que materiais, dimensões, texturas, formatos, cores esse produto deverá ter, qual o tema desse produto. Então, no caso, é um produto que tem que estar alinhado ao parque, ao tema do parque. O número de peças, então foi definido que vão ser poucas peças para que o jogo não dure muito mais que 20 minutos, né? Senão pode cansar o usuário, que são crianças, né? Foi definido que esse jogo deverá ter peças extras, pois pode ser que se perca uma outra peça. E foi definido que esse jogo deverá ter uma linguagem de fácil entendimento, pois são crianças entre 6 e 10 anos. Então tem que ser uma coisa simples de entendimento rápido. Então, de modo a estruturar o projeto, a equipe elabora então uma estrutura analítica do projeto. O que seria essa estrutura analítica? Então, o que seria essa estrutura analítica do projeto? É uma espécie de mapa conceitual, um overview de todas as fases e macrofases do projeto. É uma ferramenta que as equipes podem utilizar para se organizar em relação ao tempo, em relação a quais etapas serão necessárias para que se conclua esse projeto, em que sequência essas etapas devem estar dispostas, né? Porque às vezes uma etapa depende da outra. Quais são os recursos envolvidos, os recursos humanos, que são quais atividades cada membro da equipe vai executar, quais serão os parceiros, se vai ser necessário a contribuição de parceiros, né? Em que momento eles vão entrar, qual a contribuição, quais os custos do projeto, enfim, toda a sequência, toda a estrutura do projeto.